Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos mais uma vez a Quesito Quesito, a casa para quem quer ficar por dentro do julgamento de carnaval do Rio de Janeiro. Bom, depois de bateria, chegamos ao quesito samba enredo. Vamos ver o que mudou para o julgamento da Liesa no quesito samba enredo para 2026, né? Houve também aqui um grande rearranjo dos subquisitos. O quesito samba enredo já era, né, separado em letra e melodia. Os dois subquisitos caíram e criaram 3 novos subquisitos. Quais sejam? Desenvolvimento do enredo, que vai variar de 3,6 a 4 pontos, ou seja, 40%. Riqueza poética e melódica, também de 3,6 a 4, 40%, e funcionalidade de 1,8 a 2, ou seja, 20% do quesito. Aqui eu achei uma bola dentro da Liesa completa, talvez o quesito em que eu mais gostei dos novos subquisitos criados. Primeiro porque é completo e direciona muito bem o jogador para os pontos que ele precisa ficar atento. Segundo, que acaba com aquela dicotomia entre letra e melodia, como se fossem duas coisas apartadas. O samba enredo é uma coisa só, letra e melodia entram em simbiose para fazer uma obra única. Não tem por que eu separar letra e melodia, analisar separado em subquisito. Nunca fez sentido, é algo que eu sempre bati também. E agora não, você tem 3 subquisitos que analisam o samba como um todo. Letra mais melodia o tempo inteiro. Tá. No caso do desenvolvimento do enredo, é natural que a letra tenha um protagonismo muito maior. Mas o enredo também pode ser desenvolvido nos desenhos melódicos, em alguns casos. Não são todos, é verdade, mas em alguns casos. Né? Se eu faço um samba triste com melodia eufórica, o samba não está adequado ao desenvolvimento do enredo. O problema do refrão do meio do Tuiuti no Ano dos Santos, né? Que o refrão falava sobre a revolta de Canudos de uma forma eufórica. Então, os 3 subquisitos, eles hoje, eles juntam letra e melodia e cuidam como se fosse uma coisa só. É um rearranjo muito mais coerente, muito mais interessante do que o tradicional letra e melodia. Né? Então, aqui eu achei uma bola dentro da Liesa. Realmente deu um peso maior ao desenvolvimento do enredo e faz com que os jogadores olhem com mais carinho para essa parte, porque está faltando. Nós tivemos nos últimos anos 2 exemplos assim absurdos de samba totalmente fora do enredo que não foram devidamente canetados. Que foi o da arquitetura da Tijuca, que até teve um jogador que canetou, mas só um. Uma coisa que foi completamente dissonante do enredo apresentado. E o Rutucara do Salgueiro, que aí foi pior ainda, só foi 40, ninguém canetou, é pior ainda. Então agora tem um subquisito só para você focar no desenvolvimento do enredo. E você tem que justificar o porquê que está adequado ao desenvolvimento do enredo, né? E justificar isso no caso de Rutucara eu acho bem difícil, para não dizer impossível. Né? Então eu achei muito boa esse rearranjo dos subquisitos. Agora, apesar disso ser rearranjado, inclusive a funcionalidade que todo mundo está falando pra caramba, não foi criado nenhum critério novo. Nada que já não existisse no manual anterior. No máximo foi criado em riqueza poética e melódica uma observação obrigando o jogador a analisar um certo ponto, eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas até a funcionalidade, o que está no subquisito funcionalidade? Perfeito entrosamento dos versos com os desenhos melódicos, fazendo com que o samba enredo cresça na sua execução. E as características rítmicas próprias do samba que favoreçam a sintonia entre a evolução do componente e a beleza do samba. Ou seja, aquele samba que na estrutura ajude a escola a evoluir. Podem olhar o manual de 2025, 2024, 2023, 2022, 2020, 2017, 2015, 2010. Já estava, esses pontos, esses critérios de julgamento, já estavam no quesito samba enredo. Não foi inventado nada novo. Apesar do nome assustar algumas pessoas, funcionalidade, agora o samba é funcional, não precisa mais ser poético, não precisa mais ser rico.
ele só precisa ser funcional, o pessoal só precisa aprender, sabe, cantar na avenida. Não, não é isso. Não é isso que está nos critérios de julgamento, está muito claro. Esses critérios de julgamento já existiam. Não foi inventada a roda. Apenas se criou um subquisito para analisar especificamente se a estrutura do samba favorece ao desfile da escola. Isso sempre foi julgado no quesito samba enredo, gente. Quer ver? Vejam a justificativa para a perda de ponto da Imperatriz ano passado, no ano do Itam. Basicamente era embolação de letra com melodia na primeira estrofe, dificultando o canto dos componentes. O que é isso? Funcionalidade. E já foi punido ano passado. Não está se criando nada novo. Tá? Então, podem ficar tranquilos. Apesar do nome assustar algumas pessoas, alguns puristas, não está se criando nada novo. Apenas se apartou em um subquisito para focar ao jogador para que ele também se atente se o samba, em sua estrutura de letra e melodia, facilita o desfile da escola de samba, facilita o componente a cantar o samba, facilita a escola a executar a melodia e facilite o corpo a evoluir. Tá? Outra coisa importante de explicar. O fato de se criar um subquisito de desenvolvimento do enredo não vai obrigar a escola a ter que fazer um copia e cola da sinopse. Pelo contrário, o critério de julgamento, que é um só, do subquisito de desenvolvimento de enredo, deixa muito claro que tem que ser julgado a adequação da letra ao enredo, sem a necessidade, no entanto, de conter todos os elementos presentes no desfile ou de seguir a mesma ordem em relação ao que é apresentado na avenida, uma vez que se trata de uma obra poética. Tá? Tá bem claro no manual do jogador que não precisa ser copia e cola da sinopse. Tranquilamente, nesse manual, como foi em 2012, por exemplo, Madureira só apelou, que está muito longe de ser um samba que seguia o desfile bonitinho, ele com certeza ganharia 10, porque ele pode não seguir exatamente o desfile, mas a obra do samba enredo está dentro do espírito da mensagem que se quer passar com o enredo. É isso que tem que ser analisado em desenvolvimento do enredo. Tá? Ao mesmo tempo, tem uma frase, veja, não é critério de julgamento, ele está no texto introdutório, ele está como se fosse na exposição de motivos, quem é do direito vai entender a minha expressão, exposição de motivos do quesito, né? Para quem ainda não viu o manual, antes do manual apresentar os subquisitos e os critérios específicos de julgamento, ele faz um texto de introdução para explicar o que é o quesito, que na prática, para quem entende direito, é a exposição de motivos de um código ou de uma lei. É aquela coisa que não é obrigatório, ela não vincula, mas ela serve como uma baliza para ajudar a interpretar a parte vinculante quando há uma dúvida de interpretação. Né? E nesse texto introdutório, nesse prefácio, nessa baliza geral, o texto foi todo modificado, e basicamente mudou-se as palavras, mas não se mudou o que se fala, à exceção de uma expressão que não existia e foi incluída. Talvez até por causa do samba do OPN do ano passado, não sei. Mas foi incluída que a letra deve ser fiel ao enredo, apresentando criatividade poética e fácil compreensão para o público e os jurados. Ou seja, no texto introdutório diz que a letra tem que ser de fácil compreensão para o público e os jurados. É uma coisa que não existia até o ano passado, foi incluída esse ano. Mas, Rafael, isso vai permitir que Samba Oba Oba ganhe 10. Não, calma, pega lá. Por que eu falo isso? Justamente no subquisito riqueza poética e melódica está muito claro. Penalizar, 2 pontos, as rimas presentes que sejam formadas somente para que o samba ganhe volume, sem a devida riqueza poética e com soluções reconhecidamente pobres. Alto lá. Essa parte aqui é vinculante. O jogador tem que seguir. Diferentemente do fácil compreensão, que o jogador não é vinculante, o jogador não é obrigado a seguir. É apenas uma baliza geral para o jogador se guiar.
Então, samba oba-oba tem que perder ponto em riqueza poética melódica. Tá muito claro. Muito claro. Tá? Eu acho que quanto às mudanças nos critérios de julgamento de samba enredo, é isso. Vamos agora para o corpo de jurados que vai julgar samba enredo 2026. Só 2 jogadores ficaram, Alfredo Alpen e Alessandro Ventura. O Alpen dispensa comentários, um dos jogadores mais antigos, mais elogiados, todo mundo conhece, já é altamente músico, altamente premiado, multi-instrumentista. Posso discordar aqui também, às vezes, dele, mas, de novo, ele é o jogador, ele é o conhecedor de música, ele que estuda isso pra caramba. É um excelente jogador, não tem nada pra falar. O Alessandro Ventura é um jogador que caiu muito nas graças da bolha, porque, historicamente, as notas dele ficam muito parecidas com o que é mais ou menos o consenso da bolha no pré-carnaval. E aí a bolha gosta dele porque ele é meio que como se fosse um jogador da bolha, digamos assim. Mas, mesmo que algumas justificativas dele, eu tenho fortes críticas. Ano passado, inclusive, foi um caderno que eu critiquei bastante. Mas também é um bom jogador, eu acho que a manutenção é justa. Ele só precisa atentar um pouquinho nos critérios de julgamento em si na hora de escrever a justificativa. Porque, como eu expliquei ano passado, deu um choque ano passado. E saíram, acho que é muito óbvio, o Igor Fernandes e o Igor e a Ana Paula Fernandes, que não tinham como continuar depois do ano passado. O Igor fez um dos cadernos mais problemáticos da história desde que eu estudo e faço a Juscando Injuscável, tem 10 anos, vai fazer 10 anos, né? A primeira foi em 2015. 10 anos de Juscável, ele fez um dos piores, talvez o caderno mais complicado, um dos cadernos que mais me tirou do sério, não tinha como ficar. E a Ana Paula, depois de toda a confusão com o samba da UPM, das notas em branco, realmente era difícil continuar, né? E com isso, são 4 jogadores novos, tá? Vamos lá. O primeiro jogador novo, Vanderly Camilo. Ele tem um perfil muito parecido com o do Alessandro Ventura. Ele é mestre em História, doutor em Memória Social pela UERJ, e toda a pesquisa dele é muito focada em questões raciais, tá? Tem vários livros publicados, mas, ao mesmo tempo, ele é professor de canto, faz parte do coral do Teatro Municipal. Eu não consegui achar nenhuma relação dele com o samba, mas a própria linha de pesquisa dele me faz acreditar que ele pode até não ter uma relação, seja profissional ou um pouco mais específica com a música samba, mas é muito provável que ele seja daqueles foliões como nós aqui, que gostamos do samba, entende de carnaval porque acompanha no dia a dia com pessoa física. Né? Se você olhar o perfil, inclusive o perfil de pesquisa dele, me faz muito sentido que ele pelo menos seja um fã de samba, pelo menos. Não é um cara que me parece cair de paraquedas, não. Tá? Mas é um perfil muito parecido do Alessandro Ventura. Para quem não sabe, Alessandro Ventura é professor de História, não tem uma relação direta com a música, mas a pesquisa do Alessandro Ventura é muito focada em samba. É muito focada em samba. O outro jogador aqui, que é novo, é Elídio Fernandes Júnior. Ele é mestre em letras, mas para mim essa não é a maior característica dele e o que habilita ele é jogador. Ele é conhecidíssimo no mundo do carnaval virtual, ele já foi presidente de escola de samba virtual, carnavalesco, enredista, ele já foi carnavalesco enredista de escola física mesmo, da Intendente Magalhães, no grupo de avaliação, já foi chefe de aula no Império Serrano, o pessoal da bolha conhece ele, quem frequenta o Império Serrano conhece bem ele, é um cara da bolha, talvez o jogador mais da bolha desse ano no júri. Bem da bolha, vivência de carnaval para ele não falta, isso é inegável. O terceiro jogador novo é Leonardo Santana. Também tem um perfil que me parece um pouco parecido com o do Alessandro Ventura e do Vanderly. Ele é pós-doutor em História e a pesquisa dele acadêmica é muito voltada para o choro. Né? Choro e samba tá ali um do lado do outro. Não tem, se você fazer uma pesquisa muito voltada para o choro, principalmente uma pesquisa com forte viés para as questões raciais do choro, né? Como o choro foi usado como fator de inclusão do negro na sociedade brasileira, e ao mesmo tempo você é músico e você toca violoncelo, você tem a teoria musical, é um casamento interessante. O perfil é muito interessante. Muito interessante. Também tem vários livros publicados. Eu acho que pode dar certo.
A minha grande dúvida aqui, onde eu dei uma bambeada, é o quarto e último jogador novo, Cristiano Abelardo. Ele é professor de Direito, já foi coordenador de graduação de Letras. E pelo próprio perfil que a Liesa divulgou, me parece que ele foi escolhido pelo perfil de Letras. Eu não achei absolutamente nada dele relacionado à música ou ao carnaval. Espero estar enganado. Pode ser que simplesmente a pesquisa que eu fiz na internet, fui atrás de algumas pessoas, tenha me encoberto, como já aconteceu outras vezes, tenha me encoberto o lado pessoal dele envolvido com samba, mas não tem absolutamente nada com a música ou carnaval. Inicialmente, me parece que vai ser um cara totalmente focado em letra. Mas como é que ele vai avaliar a melodia? O samba enredo é uma simbiose, é uma coisa única, né? Vamos ver o que ele vai nos fazer no julgamento, mas eu vou ser sincero que eu ainda não entendi o que ele está fazendo aqui. Eu espero estar enganado. Como também, por exemplo, quando o Felipe Trota assumiu, eu falei que não tinha relação com samba e depois descobri que tinha pra cacete. O cara simplesmente era habituê do candongueiro. Mas espero eu que também tenha algo que eu não esteja sabendo aqui do Cristiano Abelardo, mas é um perfil que me causa um pouco de apreensão, porque é um perfil que me parece muito próximo do Igor, por exemplo, que foi um desastre no passado, né? É um perfil próximo do Ciro Delvísio, mas pelo menos o Ciro ainda tinha experiência com música, ele era um músico profissional, ele só não tinha nenhuma relação com samba, e já ficou completamente perdido no balaio, né? Vamos ver o que o Cristiano vai, mas dos 4 perfis, o perfil que eu fiquei assim, como é que ele foi parar aqui? Eu ainda não entendi direito. Eu acho que o próprio texto da Liesa me fez parecer que a Liesa está pensando muito no julgamento de letra, esqueceu da melodia. Samba enredo é uma coisa só, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. É um júri bem novo, né? 2/3 sendo renovados, e pode até ser, né, caso dê tudo, entre aspas, errado, que os 4 jogadores novos sejam jogadores válidos, né? Que o Alfredo Del Penha e o Alessandro caiam no sorteio. Vamos ver o que vai acontecer em Samba Enredo. Mas, teoricamente, as mudanças foram muito positivas. No manual do jogador, eu só tenho a elogiar, aliás, as mudanças foram muito positivas. Vamos ver como vai ser a prática do julgamento, mas eu estou muito confiante. É isso, gente. Um abraço a todos, até a próxima. Que eu acho que vai ser evolução, como eu falei, eu acho que vou pular a harmonia, vou deixar a harmonia por último. Um abraço a todos e até a próxima, gente.